Fala galera, tudo tranquilo? Olha aí uma questão da Unifesp, São Paulo. Questão de hidrostática, ela diz assim, ó. A figura representa um tubo em U, contendo um líquido L e fechado em uma das extremidades onde está confinado um gás G. A e B são dois pontos no mesmo nível, sendo P0 a pressão atmosférica local, PG a pressão do gás confinado, PA e PB a pressão total nos pontos A e B, pressão devida à coluna líquida somada à pressão que atua na sua superfície. Pode-se afirmar que, primeira coisa que a gente tem que analisar isso aqui, ó. Quando a gente tem o mesmo nível de profundidade aqui, né, está no mesmo nível, o ponto A e o ponto B, por exemplo, aqui, a gente diz que essa pressão de A vai ser igual à pressão de B. A pressão total em A vai ser igual à pressão total em B. Então vamos logo anotar isso aqui, né? Então vou logo colocar aqui, ó, pressão de A igual à pressão de B. Então daqui você já elimina logo aqui, ó, a letra D, né? Olha só, a letra D já não é e a letra E já não é, certo? Vamos continuar aqui. Vamos analisar essa coluna aqui, ó, gente, essa coluna de A, essa coluna líquida aqui, ó, de A. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma determinada profundidade aqui que eu vou chamar de H de A. Observa que a pressão que é exercida em A, aqui, eu tenho o A aqui, né, então a pressão atmosférica, olha como é intuitivo isso, gente, ó. Eu tenho a pressão atmosférica, que ele chamou de P0, certo? E ainda a pressão dessa coluna líquida aqui, ó. A pressão dessa coluna líquida. Então, a pressão dessa coluna líquida, a gente chama de pressão hidrostática. A pressão hidrostática é dada por dGH. Então, quem vai ser a pressão em A? A pressão em A vai ser a pressão atmosférica mais a pressão dessa coluna líquida. Vamos colocar aqui ao lado, ó. A pressão total ali em A vai ser a pressão atmosférica, P0, mais a pressão hidrostática. E como é que calcula a pressão hidrostática? dGH. D é a densidade, G é a gravidade e H é a altura. Então, eu chamei ali de H de A, aquela altura daquela coluna líquida. Então, a pressão total em A é isso daqui, certo? Vamos analisar agora B. Eu vou pegar essa coluna aqui, ó, gente, essa coluna líquida aqui, ó. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Parte o mesmo raciocínio. Então, essa coluna líquida aqui, eu tenho uma altura que eu vou chamar de HB, certo? Veja, esse gás que está aqui, ó, confinado aqui, ele vai exercer pressão em todos os pontos aqui, né? E essa pressão aqui, ó, o que interessa para a gente é a pressão que ele vai exercer nessa coluna líquida. Então, vou representar isso aqui, ó, como sendo a pressão exercida pelo gás na coluna líquida. Então, aqui, ó, ele chamou de PG. Ok? E aí é intuitivo você perceber que a pressão em B é a pressão do gás mais a pressão hidrostática dessa coluna líquida aqui, ó. Olha só. Essa coluna líquida aqui. Tranquilo? E aí vamos fazer mais uma vez aqui, ó. Pressão de B vai ser a pressão do gás mais a pressão hidrostática aqui, né? A pressão dessa coluna líquida, que eu chamei a altura agora de H de B. Então, a mesma formulazinha. Como o líquido é o mesmo, a densidade é a mesma, né? Então, vai ser D também. G vezes a altura daquela coluna líquida, que é H de B. Certo? Como essas pressões aqui totais são iguais, eu vou igualar a pressão de A igual a pressão de B. Então, eu vou igualar esse camarada aqui com esse. Então, eu vou colocar aqui, ó, P0, pressão atmosférica, mais dGH de A igual a
pressão do gás mais dGH de B. E aí, muito atento para isso, gente. Tu percebe que essa altura dessa coluna líquida aqui, ela é maior do que essa outra. Então, o H de A vai ser maior do que o H de B. Isso quer dizer o quê? Que quando eu fizer o produto disso aqui, ó, dGH, eu vou ter um valor que vai ser superior a esse daqui, certo? Então, vamos trabalhar, vamos deixar de trabalhar um pouquinho com a álgebra e vamos colocar valores aqui, certo? Eu posso fazer muito bem isso. Então, como eu sei que isso daqui é maior que isso, então vamos admitir que isso daqui, ó, olha só, que isso daqui vale 1. Eu posso fazer isso, certo? Se isso aqui vale 1, isso aqui tem que ser um valor superior. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, tanto faz, gente. Então vamos colocar 2 aqui para facilitar, ó, certo? Então vai ficar como isso aqui, ó? Vai passar 1 para o outro lado, vai ficar 2 menos 1, que vai ser igual a 1. Então isso aqui vai ficar escrito desta maneira, ó, P0 mais 1 é igual a PG. Então isso aqui quer dizer o quê? Que a pressão do gás, ela é igual à pressão atmosférica mais uma unidade, ou seja, ela é superior. Então a pressão atmosférica, ela é inferior à pressão do gás. Então eu vou colocar isso aqui, ó. Pressão atmosférica menor do que a pressão do gás. E aí a gente encontra isso, P0 menor do que PG e PA igual a PB. Então a alternativa aqui é a letra C. Tranquilo, gente? Então, uma questão massa aí para a gente rever esses conceitos de hidrostática que cai, despenca nas provas de vestibulares no geral, certo? Beleza, galerinha? Vou ficando por aqui. Se inscreve aí no canal, deixa seu like, indica para seus amigos para o canal crescer cada vez mais. Ok? Um abraço, valeu, tchau, tchau, fui.